como também nosso Instagram, Casal Delta, tá? @Casal Delta, e você pode aí ter uma variedade de conteúdo, como também o nosso curso. Mas, gente, já tá transmitindo aí o slide? Joga o slide aí. Hoje eu queria falar de um tema, né? A gente veio trabalhando ali sobre Apocalipse. E hoje eu quero falar um pouco sobre história da igreja. Por que história da igreja? Porque quando a gente vai falar sobre a igreja de hoje, século 21, ela tem alguns pormenores que é triste. A gente vai ter roubalheira, né? Muita, inclusive. Vamos ter ali também um ramo da igreja que está dando problema, que não vou falar dela agora. Temos ali uma divisão. Eu creio que você já fez a pergunta: por que tanta placa de igreja? Qual a igreja certa? Qual a religião certa? Talvez já foi palco de pergunta aí da sua mente. Então a gente tem uma pluralidade de informação, de religião, de endeusamento. Não sei se essa palavra tem. Endeusamento. Ou seja, é Deus para tudo que é lado, é religião para dar com pau. E é muito estilo de igreja. Então, a gente fica perdido o que fazer, o que ser, né? E nós, os que são cristãos aí, né, também tem um parâmetro que é: qual igreja cristã está certa? Qual é a minha história? E eu sempre vou dizer para vocês e bater isso na tecla: se você não sabe quem você é, ou de onde você veio, ou no que você acredita, nada adianta. Não adianta eu chegar e falar assim: pô, eu acredito em tal coisa, e eu não tenho base, eu não tenho coisas fundamentadas para isso. Então, por isso que hoje vamos trabalhar a história da igreja. Como que se divide essa história, como que começou e o que tem a ver a história da igreja conosco, né? Literalmente com a igreja do século 21. Mas antes de a gente começar, vamos orar, né? Porque eu sempre digo assim, ó, é fácil, é muito fácil a gente ter uma vida repleta de coisas, até mesmo de afazeres. Mas difícil mesmo é você estar alinhado com Deus. E seja você que me ouve, que não acredita em Deus, ou acredita, tanto faz. A vida com uma piedade, uma vida que você tem mente, corpo e alma, ou seja, todo o seu corpo está equilibrado, a sua saúde mental e física, o seu intelecto, você está ali desenvolvendo, né? Quantos hoje talvez passou o dia inteiro no Instagram, enquanto estava no trabalho, no intervalo, Instagram, TikTok, e você parece que você está consumindo um conhecimento, mas infelizmente é só informação. E o problema da informação é que ela dá um ar de algo profundo, mas é superficial. A ideia da informação é causar uma massa na sua mente. Ou seja, é igual o fermento, né? Ele trabalha com inchaço. Para que é o fermento no bolo? Para inchar alguma coisa. E a informação ela tem essa tendência de inchaço. E aí parece que tem alguma coisa. Mas quando a gente bate, a gente percebe que lá dentro está oco. Então a jornada teológica, o efeito delta, né? A família delta, temos um intuito aqui, não é de trazer inchaço, mas de trazer conhecimento. E o conhecimento, ele tem a tendência, a habilidade de juntar cada neurônio, cada parte da sua mente, para que você consiga entender. Beleza? Então vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia, essa tarde, te agradecemos. Quero te pedir por cada um que está aprendendo dessa aula, que o Senhor possa abençoar, nos ensinar. Te agradecemos, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, como eu sempre digo, o passaporte para a nossa aula sempre vai ser 3 fatores. O primeiro, a sua saúde física. Então, eu sempre digo na aula, vai virar quase um mantra, sobre água. Beba água, né? Tenha seu momento ali, vai se alimentar, fazer uma refeição, faça com calma, sem pressa, porque não adianta você querer se formar em coisas, ter dinheiro, ser um monte de coisa, sendo que você não vai durar 20, 30, 40 anos, porque a sua saúde está ruim. A segunda coisa, tenha em suas mãos aí, seja o notebook, computador, né, ou até mesmo o celular ou o caderno, mas tem algo para anotar. Eu sei que normalmente a gente acha que a nossa mente ela é muito boa para memorizar algumas coisas, e ela é, mas esse exercício leva tempo. Então é melhor uma
uma caneta forte do que uma mente fraca, tá bom? Então pega ali a canetinha, pá, vai de boa, vamos anotando para a gente aprender. E o terceiro passaporte, como é uma aula de teologia, precisamos da Bíblia. Ela é nosso amparo. Tô com a Bíblia aqui, ó, mostra aqui para você, ó, tô com ela aqui para que a gente possa fazer a nossa leitura e entender a parte histórica com a parte física do que temos aqui da Bíblia. Mas vamos lá. Jonathan, passa mais um para mim. Gente, a história da igreja, ela é dividida em períodos, tá bom? Ao total vai ser 5. Tem alguns estudos ou outro, normalmente estudo ali da parte francesa, vai colocar 6 períodos, porque entra mais um ali, que é a Idade Moderna. Mas a gente não vai falar dela por enquanto, tá? Ela vai entrar, mas não agora. Então, o que a gente tem da história da igreja? O primeiro período é chamado de apostólico. Por que, professor, apostólico? O português já nos ajuda, vem dos apóstolos. Então, todo o período da igreja, que foi do século I até o ano 100, o último apóstolo vivo, que foi João, o mesmo que escreve o Evangelho e o mesmo de Apocalipse, esse período da igreja apostólica foi uma igreja em ascensão, ou seja, ela estava crescendo muito. E o livro como base que a gente tem desse período é Atos dos Apóstolos. A gente tem esse livro na Bíblia, Atos capítulo 1 ao capítulo 28. Vai ter o relato ali que quem escreve esse livro é Lucas, discípulo de Paulo, médico, historiador, né? E ele vai escrever esse relato afirmando que ele estudou muito para dizer. Mas também, durante esse período ali a gente vai ter do ano 70 até o 100 ali, também a patrística. O que é a patrística? São os discípulos dos apóstolos, que normalmente vai começar ali na era imperial. Eles vão escrever também o que está acontecendo em sua época. E eles estão bem perto ali dos apóstolos, né? Boa parte deles foram discípulos direto, outros discípulos dos discípulos, mas são a parte mais confiável da história da igreja. Mas aonde que começa a igreja? Porque talvez você, não sei se você é de outra religião, católico, umbanda, maçonaria, qualquer coisa, não importa. Mas talvez você está me ouvindo e quer entender o conceito, né, cristão judaico de igreja. A palavra igreja vem de um termo eclesia, em grego, ou eclectos, eclésia, né? E tem a ideia de assembleia, ajuntamento, né? Um grupo. Então a ideia de igreja não é 4 paredes, tá bom, gente? Vamos tirar isso da cabeça. 4 paredes é o local onde a igreja se reúne. Porque a Bíblia vai afirmar, né, em 1 Coríntios 11, capítulo 11 até o capítulo 14, vai trabalhar a ideia ali da igreja sobre o corpo, né? Ele vai dar essa analogia do corpo humano, dizendo que nós, em geral, todos os seres humanos que é cristão, faz parte do corpo de Deus, né? Somos membros desse corpo. Então, uma igreja são ajuntamento de pessoas, né, que pensam igual, né? E como eu falei, a palavra igreja não tem a ver com crente, tem a ver com assembleia, reunião. Inclusive, na Grécia Antiga, algumas reuniões eram chamadas de igreja, em grego, né? É uma assembleia. E na parte judaica também chamava, só que tinha um outro nomezinho que a gente conhece como sinagoga. Tem o mesmo parâmetro ali. Mas vamos lá. Esse pontapé inicial da era apostólica, temos o relato em Atos. Quando a gente entra na igreja imperial, ela vai se tornar forte ali em 313, com o imperador que talvez você já viu até série, Constantino Grande. Exatamente, aquele cara que disse que viu uma estrela brilhante no céu com o sinal Quirô. Quirô é o sinal do Cristo, é as iniciais do início e do final do nome Cristo. Então ele disse ter visto e ele se torna ali cristão. E a partir de 313, na Batalha da Ponte Milvim, com Maxêncio, Constantino vence aquela batalha e ele leva, né, de forma muito forte a cultura de foi Cristo que deu para ele a vitória.
Não quero entrar também nos pormenores históricos, vamos ter tempo para isso, para falar se foi de verdade, ele teve visão, não teve. O que os historiadores pensam a favor e contra, como eu disse para vocês. Eu quero que vocês tenham um estudo não linear no sentido ambíguo, de apenas no sentido restrito, de apenas uma linha, mas algo aberto, que você possa aprender de duas maneiras, que você possa ter duas formas de pensar, e aqui você vê que tem mais lógica e que tenha mais verdade, você segue, tá bom? Então a Igreja Imperial começa com ele, e aí se torna um outro detalhe, porque é o seguinte, eu vou até pedir perdão ali, que eu fiz uma troca, gente, ó. Ainda bem que daqui a pouco meus alunos vão me corrigir aí, ó. O slide tem uma troquinha ali, ó, que primeiro vem a Igreja Perseguida e depois a Imperial, tá bom? Mas eu vou continuar explicando a Imperial, depois eu volto para a Perseguida, que vai ter um parâmetro ainda. Então, primeiro é Apostólica, depois Perseguida e depois Imperial. Mas a Imperial, ela veio exatamente para tirar aquilo lá, ó. A Igreja Perseguida, que é subsequente à Apostólica, ela estava passando por um momento de perseguição, a palavra já diz. Vários imperadores, Nero, Domiciano, Diocleciano, Severo, Sétimo Severo, Trajano e vários outros estavam perseguindo a igreja. Então, quando Constantino vem na era imperial, ele dá esse boom para que a igreja ficasse em paz. E agora a religião, né, cristã, ela é a principal do reino. Então, guarda isso aqui, ó. Guarda essa frase. Quem está anotando aí, ó, a hora de anotar é agora. Em 313, na igreja imperial, o cristianismo ele se torna principal, tá bom? Não é oficial. Oficial é 480 com Teodósio, né? Que ele vai tornar oficial do reino no concílio de Tessalônica. Até agora, vamos ver que ela é a principal. Por que a principal? Porque Constantino deixa várias outras religiões. Roma ainda é cheia de paganismo, mas a religião do império é o cristianismo, beleza? Depois a gente vai ter a era medieval, que começa ali aproximadamente em 476 com a queda de Roma, tá? A gente sabe que Roma se dividiu, também vamos ter essa aula. Ela tem uma divisão ali do Oriente e do Ocidente, uma com Constantinopla, que hoje é a atual Turquia, e a outra com Roma. E a gente tem essa divisão, e a primeira que cai é a romana, ficando ainda a parte de Istambul, que hoje é Istambul, né? Na época era Bizâncio, Constantinopla. E olha que interessante, a era medieval, ela é recheada de guerras. A gente vai ter as famosas cruzadas, né? No ano 1053, com o Papa Urbano II. A gente também vai ter períodos da teologia. A teologia era muito forte. Tem um autor francês chamado Jacques Loffer, que ele diz assim, ó, na época da Idade Média, era tão forte a teologia que era capaz de, na padaria, você encontrar alguém dizendo assim, Cristo morreu ou é mentira? Eu acredito na consubstanciação ou na substanciação? Ou na transubstanciação? Tudo era teologia. Eles diziam que até quando você estava andando nas ruas, o tema era teológico. Também na Idade Média a gente vai ver um avanço na ciência, em várias áreas do saber, por mais que alguns vão chamar de Era das Trevas. Também nesse período aí, era medieval, surgem as universitas, que hoje a gente conhece como universidades, tudo na Idade Média. Então, a era medieval, a igreja ela toma uma outra cara. Também é nesse período ali, da imperial para medieval, que a igreja sai da que a gente encontra em Atos e vai se tornar a igreja católica. E depois de um tempo, em 800, com Carlos Magno, ela se torna a Igreja Católica Apostólica Romana do Sacro Império Germânico. Olha o nome, gente. E depois, em 1517, 31 de outubro, temos ali Lutero batendo e cravando, né, na catedral ali as 95 teses. E dizendo assim, ó, a partir de hoje, eu creio que precisa haver uma ruptura, não da igreja, tá? Isso é um dado histórico. Lutero nunca saiu da igreja, ele morre como um católico. Mas o que ele queria fazer com essa revolução? Ele queria que voltasse para Atos dos Apóstolos. Ele queria que a igreja retornasse para o que já foi. Então era só tirar algumas coisas.
E retomando aqui a fala, a palavra católico em grego é universal, ou seja, é um ajuntamento de pessoas em um globo, ou seja, é muita gente. Não tem a ver, tá, gente, com seita e nem com católico, do jeito que vocês pensam. Então, igreja católica, todos nós somos católicos, só não somos apostólico romano. Só que hoje, após Lutero, não nos chamamos mais católicos, mas cristãos, ou evangélicos, ou protestantes, porque foi a ruptura entre o catolicismo e agora os protestantes. Vamos lá, passa a primeira aí, mais uma imagem. Mas o que vai dar pontapé, como eu falei, a gente vai trabalhar ao longo de várias segundas-feiras, cada período, o primeiro período é o apostólico, precisamos entender como é que foi o surgimento dessa igreja apostólica. É claro e evidente que o começo, né, propriamente dito, da igreja é com Cristo. Cristo é o cabeça, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante vai dizer: tudo foi por ele, para ele, né? Ele é o início, ele é a primazia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro em tudo. Temos Efésios, ele foi imolado, né, desde a fundação do mundo. Então Cristo, ele é a cabeça da igreja, ele que constitui a estrutura do cristianismo. Então quando ele junta os seus discípulos ali, que a gente sabe que não era só 12, tinha 120 e tinha muito mais gente que seguia Jesus, ele chama 12 e 3 para perto. Então, ó, isso aqui é muito interessante, que é o trabalho do discipulado. Em uma outra aula podemos abordar isso. Como fazer um bom discipulado. Jesus ensinou. Ele aborda 12, dos 12 ele pega 3. Pedro, Tiago e João. E a gente vai ver em Atos que eles são a coluna da igreja. Eles são a estrutura que segura a igreja, ou seja, eles são os pilares da igreja. E é interessante que no período da reforma ali, né, com Lutero ele tenta bater nisso. Precisamos voltar àquela simplicidade dos discípulos. Na época que eles se juntavam para buscar como aumentar o reino de Deus, não o reino terreno. Então, naquele período ali, é claro que a igreja propriamente dita, ela não surge ali, mas ela vai surgir em Atos. Mas os discípulos já estão sendo formados para serem apóstolos, para ensinar, para reproduzir o que Cristo fez na terra. Mas até que acontece algo. E eu vou pedir para que vocês leiam comigo, como eu disse. Precisamos basear tudo na Bíblia, né? Isso foi um dos papéis da reforma, que não foi Lutero que criou, mas foi um pouquinho mais para frente. Alguns pais da igreja, mais para frente, criou essa estrutura chamada 5 solas. Sola Escritura, ou seja, só a escritura. Sola é uma palavra em latim, quer dizer só aquilo, né? Então, só a escritura. Eu vou estar lendo aqui a versão em NVI, Atos capítulo 1, abra comigo. Não esqueça aí de beber a sua água, seu café. Você aí, ó, já chama a família, manda esse link aí, copia esse link, essa live, essa parte do YouTube, para que outras pessoas também possam aprender, né? E já dá aquela curtida, já segue a gente também. Então vamos lá. A ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Então olha que interessante, gente. Atos capítulo 1, versículo 8, é a base do que a gente chama do princípio da igreja apostólica.
Então descerá sobre vós o poder do alto, né? O Espírito Santo é um revestimento. E esse é o pontapé, né? A gente poderia botar até como título. O que define a era apostólica? O Espírito Santo. A descida de Atos 1:8, nessa promessa que vai acontecer em Atos capítulo 2, no Pentecoste, é a promessa da igreja apostólica. E é muito interessante porque o Espírito Santo descendo sobre eles é o que vai dar o boom, ou seja, é uma mola propulsora para que eles possam crescer. E olha que interessante. Jonathan, passa mais um aí. Olha isso aqui, ó. A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Na manhã do dia de Pentecoste, 120 seguidores de Jesus oravam reunidos. Línguas de fogo desceram sobre eles, falaram em outras línguas e o tríplice efeito do Pentecoste iluminou a mente dos discípulos e compreenderam que o reino não era político e deveriam se entregar totalmente na dependência do Espírito Santo. Ou seja, olha que interessante. Quando começa o capítulo 2, a gente percebe que Cristo escolhe de forma proposital uma festa chamada Festa de Pentecoste, né? Penta vem de 5, né? Quando a gente fala pentacampeão, em grego, penta é 5. E Costes era uma festa, a festa do tabernáculo. Também a gente vai ter a versão em hebraico chamada de Sukkot, né? Era quando as pessoas ali iam para Jerusalém e se reuniam para lembrar e celebrar a parte da colheita, né? Era normalmente ali depois da Páscoa, 50 dias. E aí você tem ali que 10 dias depois que Cristo subiu, em Atos 1, Atos 2, vai acontecer o Pentecoste. E vai dizer que, ó, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aqui a gente vai entrar duas doutrinas que eu não vou entrar hoje, chamadas xenolalia e glossolalia. A palavra lalia em grego ou em latim tem a ver com fala, tá? A lalia é a fala. O que são esses dois termos que parecem um xingamento, né? Xenolalia e glossolalia é a ideia de que naquele dia eles falaram uma língua conhecida ou idioma, ou seja, língua que era conhecida, mas isso vai ficar também para uma outra aula. Então, qual é a temática aqui? A igreja apostólica, ela se inicia nesse pontapé do Pentecoste. E quando ela inicia aqui, ela entende, porque, ó, pega a visão. Antes, os discípulos estavam assim, ó. Ah, Jesus, que dia que o Senhor vai resolver as coisas? Israel tá horrível. Imagina agora no século 21, os judeus que estão lá vendo essa guerra inteira, tá pensando, rapaz, quando o Mashiach vem, né? Quando o Messias vem para nos resgatar. Essa era a política da galera. Jesus, já que o Senhor já foi para a glória, tá aqui, falou que vai subir, que dia que o Senhor vai resolver tudo? A mentalidade do discípulo ainda era essa. Algo político, regional, geográfico. E quando o Pentecoste acontece, a igreja, ela toma um pontapé. Por quê? Eles entendem que não era político, mas era o reino de Deus. Interessante, Jesus passou 40 dias com ele falando sobre isso. E ainda assim, uma pergunta deles. Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Isso parece muito com a gente, né, queridos? A gente estuda, a gente tenta melhorar a nossa vida como cristão, mas no final ainda a gente faz pergunta idiota para Deus. Senhor, eu queria tal coisa. Senhor, é agora que o Senhor vai fazer? E ele passou 40 dias explicando sobre o reino de Deus. Então, o Pentecoste, guarda isso na memória, é o pontapé principal para que a igreja pudesse desenvolver. Mas, como sempre, a gente tem nossa pausa. Agora a gente vai dar aquele intervalinho. Já já a gente volta. Já corre aí, busque seu café, seu bolo, seu pão e volte para aula, tá bom? Beijão, já já, coisa rápida, viu? O colesterol alto pode matar.
E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Voltamos, coisa rápida que eu sei que vocês querem estudar, querem conhecimento e não podemos, negligenciar isso. Mas vamos lá. Gente, vocês estão vendo aí no slide, escrito assim, as 7 igrejas da Ásia. A primeira coisa que vem na mente para os leitores assíduos da Escritura é Apocalipse, capítulo 1 até o 3, onde vai entrar as 7 igrejas. E eu gostei dali, que é bem didático, ó. Ali no 1 tem Éfeso, O 2, Esmirna, Pérgamo e tal. Eu deixei daquele jeito ali, gente, só para vocês entenderem que tem 2 linhas teológicas que eu já expliquei em Apocalipse, que é a linha preterista e a histórica. E vai ter a futurista, mas não vou falar dela agora. O que é a histórica? A histórica acredita que durante o período ali da igreja, teve vários acontecimentos, mas dentro desses acontecimentos existe um código, e esse código está nas 7 igrejas, ou seja, as 7 igrejas são 7 períodos da igreja. Faz sentido? Faz, mas tem seus perigos. Mas eu deixei ali para que vocês pudessem aprender também. Ou seja, a gente estaria em Laodiceia. O que Laodiceia é dito sobre Laodiceia? Que é uma igreja morna, ela não é nem quente nem fria. Ela se estabilizou ali na mordidão, Tá morna. E parece muito com o século XXI. A igreja ela não é nem quente nem fria, ela tá aqui, estagnada. Ela está no estado a ponto de Deus vomitá-la da boca dele. Mas, tirando essa parte teológica, escatológica, o que eu quero te concentrar agora é que depois desse momento de Atos, as igrejas que vão sendo fundadas, os pilares, da igreja, são as 7 igrejas, tá? Algumas igrejas ali, Paulo escreve para elas, outras João escreveu, Pedro também escreveu. Ou seja, são os pilares da Ásia Menor, essas igrejas. Que lugar é esse hoje, gente? Atualmente, a Ásia Menor, quando vocês verem na Bíblia, atualmente o território ali é da Turquia e uma parte também é da Grécia. Então a Ásia Menor vai ter esse inteirinho aí. Por que é importante a gente entender? Essas igrejas, elas são literais, elas existiram de fato, tá bom? Elas são reais mesmo na Bíblia. Tá? E naquela época elas existiram como igreja, fundações feitas pelos discípulos. E essas igrejas elas dão um pontapé para a gente entender as cartas paulinas, como também entender Apocalipse. Pode passar mais uma? Mas ali o período apostólico, ele vai acontecer isso aí, a morte dos apóstolos. Eu não sei se todos vocês sabem como cada um morreu, mas eu creio que vocês têm a informação. Aí sabe o que mais me assusta? Quando eu vou para a igreja, eu falo assim, gente, como é que Paulo morreu? Todo mundo vai falar. Como é que Paulo morreu, Jonathan? Decapitado. Mas aí você pergunta para um cristão, de onde que ele tirou isso? Ele vai falar, não sei. Tirou da onde, Jonathan? Tá na Bíblia? Que Paulo morreu decapitado, tá na Bíblia? Não tá na Bíblia. Então, como que a gente sabe essa informação? E aí vai o perigo e vai um alerta para vocês que estão nessa aula.
Por mais que aqui é uma aula, aprenda a também conferir, aprenda a se dedicar, aprenda a buscar, não fique só refém de uma pessoa. O professor ele tem um papel de guiar, ele tem um papel de ensinar, mas ele não tem um papel de ruminar para você. Lembra os animais que ruminam? Eles comem, come de novo, cospe para fora, come de novo. Ou seja, mastigando e tirando ali os nutrientes. Então, a gente tem muita informação sem base. Talvez a gente já ouviu tanto na igreja, mas não tem um versículo. Pelo contrário, só mostra Paulo indo para Roma e nem fala o que acontece. Então, como que a gente sabe sobre isso? São relatos da patrística, os discípulos dos discípulos que vão contar de forma de tradição como que cada um morreu. Então, a gente tem Clemente de Roma, Policarpo, que foi discípulo direto de João. A gente tem Irineu de Lyon, que era da França, em Lyon, contando sobre isso aí. Então, a gente tem ali, Filipe, que morreu crucificado, Pedro, que morreu de cabeça para baixo, né? Que aí Policarpo conta que Pedro afirma que não quer morrer como o Senhor, não quer morrer como o mestre, e aí ele de cabeça para baixo. Olha, gente, isso ali eu acho feio. Simão, o Zelote, ele morre a marteladas. Possivelmente ele foi para uma ilha, né? A gente também tem Tomé, gente, olha que lindo. Tomé possivelmente chegou nas Índias, em algumas ilhas ali, e chegou na Índia, e ele morre ali com algumas lanças. Então, ali está um pouquinho das mortes dos discípulos. O que eu quero dizer com isso? O período apostólico ele é repleto também de mortes. Os discípulos vão morrendo. E já para anotação para vocês, o primeiro mártir. O que é mártir? É a palavra em grego para testemunha. Testemunha viva. Mártir é aquele que se doa, né, por uma causa maior, usando a sua vida em sinal disso. Então, o primeiro mártir que a gente tem catalogado, escrito na Bíblia, é Estevão. No capítulo 7 e 8 ali a gente vê a história dele, né? O capítulo 6 ele é separado, capítulo 7 a gente vê um pouquinho do seu discurso, e no 8 também a gente vê ali um pouco como é que foi a sua morte. Ele é apedrejado, ele é o primeiro mártir da igreja. Então olha que coisa linda, olha que como a igreja apostólica, a sua raiz estava em Cristo, como que ela estava disposta a morrer por uma causa. Não estou sendo aqui político da morte, nem falando para você ser um suicida. Pelo contrário, o nosso contexto, eu não posso fazer um anacronismo. Eu não posso pegar uma outra cultura e aplicar a minha. Então eu não vou falar para vocês sair se matando porque é suicídio, né? Eu estou dizendo que, naquela época, quando vinha uma perseguição, eles não recuavam. E hoje a gente não passa nada. E o primeiro probleminha, a gente já recua. Pode passar mais uma? Vocês estão vendo aí, gente? Agora o outro detalhe. Quando tem aquele mover, né? Os ouvintes de Pedro no Pentecoste, é muito interessante isso aqui, ó. Eu também vou ler rapidinho. Vamos lá. Versículo 41 do capítulo 2. Depois que Pedro termina de dar seu sermão, né? Porque a maioria acha que eles estavam bêbados. Acaba assim, ó. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Só que, queridos, só para vocês entenderem, o pontinho vermelho é Jerusalém, tá bom? E as setas em rosa apontado quer dizer que foi as pessoas que saíram dos seus lugares e foram para lá. Olha que interessante, temos Ásia, temos o Oriente Médio, temos uma parte da Ásia Menor, temos ali Roma, temos vários lugares que as pessoas foram. E depois da pregação, elas se tornaram cristãs e retornaram para os seus lugares. Ou seja, a história apostólica, a era apostólica, né, o período apostólico, ele é muito forte porque o Pentecoste ele foi um divisor de águas. Ele fez literalmente o que uma mola faz, né? Ele impulsionou as pessoas e aumentou o cristianismo. Eu não sei se vocês lembram, mas é em Atos também que vai aparecer que é pela primeira vez em Antioquia, tá? A gente vai ter 3 Antioquias, tá, gente? Pisídia, Síria e Antioquia do Leste, tá? Mas foi na Antioquia da Ásia Menor que os discípulos é chamado de cristãos, pequenos cristos. E só para você ter uma notinha de rodapé, isso era pejorativo, tá? Não foi falaram porque era bonitinho, não.
foi porque eles estavam parecendo com Cristo e isso estava irritando as pessoas. Falavam assim, ó, olha lá, aqueles pequenos Cristo lá, igual aquele Cristo deles. E em grego é cristão. Então olha que lindo. Os discípulos estavam tão parecidos com o mestre que eles foram chamados de pequenos cristos. E fica até uma pergunta para você, mas fica aí na sua cabeça. Será que quando alguém te olha no seu trabalho, no seu dia a dia, eles te vê como pequeno Cristo ou você é só mais um evangélico ou gospel? Será que você é dito como cristão? Fica aí para você refletir. Então, gente, a igreja está se desenvolvendo. A gente tem... Eu indico muito a vocês e gostaria que vocês... Eu vou deixar essa atividade para vocês aí, para casa. Lê o livro de Atos. Anota o que você não entender. O que você sentir dificuldade. Vai anotando ali. Mas o livro de Atos, ele é um divisor para que você entenda sobre a sua história, a minha história. Da onde que a gente veio? Atos é um bom propagador dessa história. E também em Atos, a gente vai ter uma outra coisa que eu quero destacar. Atos capítulo 15, gente. Algumas bíblias vai estar escrito Concílio de Jerusalém. Pode passar mais um aí, Jonathan? O que é um concílio, gente? Concílio é uma reunião, né, da igreja. Normalmente é uma reunião que vai discutir alguma coisa muito importante para dar um norte, né? Às vezes está tendo um problema ou até mesmo uma coisa boa e precisa ser conversado com todo mundo daquela organização. Isso seja no âmbito religioso, seja no secular. Só que o primeiro concílio da igreja vai acontecer em Atos 15. Então, ó, anota aí que eu vou falar agora. O primeiro concílio da igreja é em Atos 15. O primeiro concílio ecumênico é em 325. Em qual concílio? Passa mais um, Jonathan. No famoso concílio de Niceia, 325 depois de Cristo, D.C, tá? Quando você vê isso aí, D.C depois de Cristo e AC é antes de Cristo. Para a escola teológica ou da faculdade que não gosta do cristianismo, vai estar EC, tá? Então, quando você vê EC, é era cristã. É o período ali também depois de Cristo. Como também a gente vai ter o DM, Anno Domini, que às vezes também pode aparecer como A.D, Anno Domini, é ano do Senhor, é o período de Cristo ali. Então, o que é o concílio de Niceia? O concílio de Niceia foi um concílio promulgado por Constantino a mando de Atanásio e Ário, que foi dois pais da igreja, dois bispos da igreja, que queriam discutir algumas coisas. Não vou chegar lá, que isso aí já é a igreja imperial. Então, você que está com curiosidade, guarda aí o coração e a mente, que a gente vai aprender e vai ser um tema muito legal. E eu quero trazer algumas coisas também bem didáticas, alguns vídeos para a gente ver e aprender, tá bom? Então, qual é a diferença de cada um? O primeiro da igreja, que é Atos 15, ele não foi ecumênico, ou seja, ele não reuniu todas as igrejas. Ele reuniu apenas a igreja de Jerusalém. Só vai ter Tiago, João e Pedro ali para resolver um problema que foi de quê? Estava faltando dinheiro para distribuir para as viúvas. Uma viúva da Grécia estava faltando, enquanto a outra estava recebendo de Jerusalém. Então eles se uniram para ver o que fazia. E tinha vários outros problemas também. Leia Atos 15, você vai gostar muito. E para resolver isso, se levantou 7 homens, cheios do Espírito. E um deles era Estevão. Então pode passar. Até, queridos, que vai também chegar um pouquinho daquela parte da igreja que eu te falei. Tudo isso que está acontecendo que eu estou falando vai se passar no pátio do templo, como também depois, com algumas perseguições de Nero, a igreja se reúne aí, ó. Essas fotos aí, gente, ó, não é montagem, não é IA, tá? É as catacumbas de Roma. É ali que a igreja fazia seus cultos. Essa aí já é uma parte mais moderna, é a igreja perseguida, e algumas vezes a igreja, né, a igreja imperial ficou um tempo aí também. Passa mais um, Jonathan. O Papa Francisco, né, 2020, ele foi visitar ali as catacumbas, foi fazer algumas orações e outras coisas que eu vou explicar depois. Essas partes aí, ó, essas aberturas é muito interessante. Hoje a gente tem o livro, né? O livro, gente, olha, gente, ó, eu fico feliz demais por essas coisas. Universidade, quem criou foi cristão.
O estilo de escrita, quem criou foi cristão. A alfabetização, quem criou foi cristão. E o livro, quem criou foi o cristão. A palavra caderno vem do latim codex. O que era o codex? Eu pegava várias folhas, colava uma na outra e costurava. E aí formava o que hoje a gente tem como livro. Essa estrutura, quem criou foi os cristãos. Por quê? No período ali da história da igreja, do século I, era feito pergaminho. Então era rolos de 5, 6, 7, 9 metros. 1945, nos achados do Mar Morto, foi achado inteiro 9 metros do livro de Isaías. Ou seja, era rolos. Pra ler alguma parte, tinha que ficar abrindo devagarzinho assim, ó. Nossa, era uma luta pra ler, gente. E os rolos ficavam ali, ó, naquelas aberturas. Cada livro encaixado. Então, olha que lindo. E hoje a gente tem aqui ferramenta rápida, bíblias pequenas, bíblia no smartphone, bíblia memorizada, para quem memoriza. E naquela época era tão difícil manter. E ainda assim, eles mantinham, sem dar desculpa. Pode passar mais um, Jonathan? Eu gosto muito dessa parte, porque não sei se vocês estão vendo aqui na parte da esquerda, né? Na minha esquerda aqui, uma imagem. Ali, gente, não é um santo, tá? Depois eu vou explicar sobre essa fase dos ícones, né? Como é que se tornou a parte de imagem. Mas ali possivelmente é Policarpo ou Clemente de Roma, tá bom? Desculpa, Clemente de Roma. Ou possivelmente Clemente da Bíblia, não de Roma, mas o que aparece em Paulo. E ali é um desenho, possivelmente real mesmo, de como eles eram. A gente vai ter várias imagens ali. Ali é uma parte da basílica ali, que depois vira a Basílica de Pedro, né? Para ser homenagem para ele. Pode passar, Jonathan? Gente, na próxima aula eu vou continuar e vou entrar na igreja perseguida, tá bom? Na perseguida a gente vai levar muito mais tempo, porque dá trabalho para explicar. Mas eu já deixei para vocês aí, ó, essa imagem. Gente, pega ali, ó, do 1, 2, 3, 4, 5. Ali era todas as formas que o imperador Nero. No ano 64, Nero tem o seu poder muito forte e vai ter o famoso incêndio de Roma, que depois a gente vai estudar. E Nero vai culpar os cristãos por causa disso. E essas ali são as 8 formas que Nero encontra de torturar os cristãos. Formas terríveis. E sabe o que é o mais interessante? Em nenhuma dessas formas os cristãos retrocediam ou reclamavam. Pode abrir a tela. Ou seja, só com um pouquinho da aula de hoje, qual é a desculpa que você tem dado para aprender, para desenvolver, para gastar tempo com a Bíblia, para gastar tempo com você, para que você possa aprender um conhecimento? Qual será a sua desculpa hoje em relação à Bíblia? Qual é a sua desculpa para aprender uma coisa nova? Será que naquela época, com aquelas 8 formas de ser torturado, será que você aguentaria? Eu também não sei. Mas não vou fazer anacronismo, estou dizendo para que você fique com medo. Mas um dia, a Bíblia em Apocalipse, ela vai afirmar que o tempo vai ficar difícil. O governo, tudo em nossa volta ficará difícil e será testada a nossa fidelidade. Então, eu acho bom estar preparado para algumas coisas. Mas, gente, aquele beijo. Não sou profeta do Apocalipse, mas estou aqui para te trazer realidade e conhecimento das Escrituras e de muitos outros temas. Se você gosta muito de estudar, e você também que não gosta, mas está começando a entender a importância do conhecimento, já dá aquele like gigantesco, já se inscreve aí também, e já segue lá, @casalfamiliadelta, nosso Instagram Família Delta, para que você possa aprender e também ficar ligadinho em outras coisas. Então, um grande beijo, tenha uma excelente semana, um final de semana também abençoado, e até a próxima.